discussão por causa da conta de um dia de festa numa estalagem inglesa acabou resultando na morte de um jovem. Esse jovem era o mais promissor escritor teatral inglês nos finais do século XVI. Os fatos, como mostram documentos descobertos mais de 3 séculos depois, podem ter sido, no entanto, muito mais interessantes e complexos do que ficou conhecido na época. Se ainda não é inscrito, já clica para se inscrever e assim não perder nenhuma das nossas histórias, as mais incríveis viagens através do tempo. Considere se tornar um membro, você pode ser um mochileiro, um desbravador, um viajante do tempo e entrar para a turma que apoia esse canal e ajuda a gente a crescer. E se você gosta do canal, já deixa aquele like que me ajuda demais. Meu nome é Vanessa Silva e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. Um jovem chamado Christopher Marlowe e seu trágico fim numa briga de taverna. Há algum tempo coloquei um vídeo aqui no canal chamado Shakespeare, um gênio desconhecido, no qual conto a história de William Shakespeare. E também as controvérsias sobre se ele existiu, se não existiu, e algumas possíveis pessoas que poderiam ter sido Shakespeare escondidas por trás de um codinome, uma segunda personalidade. Um desses homens apontados como um possível Shakespeare foi Christopher Marlowe. Aliás, se ainda não viu, já clica no card para assistir depois o vídeo sobre Shakespeare. No vídeo de hoje vou contar a curta e trágica história de Christopher Marlowe e a reviravolta que seu caso teve depois de mais de 3 séculos do acontecido. A peste estava se propagando em Londres quando 4 homens se reuniram numa manhã de quarta-feira para um dia de muita bebedeira, comida e conversa numa estalagem dirigida por uma viúva chamada Eleanor Bull em Deptford, uma aldeia a 5 quilômetros a sudeste da cidade na outra margem do rio Tâmisa. Esse estranho quarteto era formado por Ingram Fraser, um vigarista de primeira cujas falcatruas o mantinham em permanentes visitas ao tribunal, Nicholas Skeers, isca frequente nas armações de Fraser, Robert Pulley, um agente secreto do governo de caráter duvidoso e pouco recomendável, e Christopher Marlowe, com apenas 29 anos, mas já considerado o maior dramaturgo inglês. Era o dia 30 de maio de 1593. Depois de um pequeno passeio à tarde, os 4 homens voltaram à sua bebedeira e às suas conversas. Já de noite, depois do jantar, teve início uma briga entre Fraser e Marlowe, por causa da conta que tinha que ser paga, consideravelmente alta após um dia longo de farra descontrolada. As 2 testemunhas, Skeers e Pulley, concordaram que Marlowe foi quem iniciou a discussão e depois a luta, que ele teria pego o punhal de Fraser e foi para cima dele sem motivo aparente. Depois de receber 2 golpes na cabeça, Fraser conseguiu tomar o punhal de Marlowe e o apunhalou enfurecido, o acertando em cima do seu olho direito. O jovem dramaturgo caiu sem vida no mesmo instante ao chão. Os guardas foram chamados e pela manhã chegou o magistrado da Casa Real. Embora Fraser tenha sido preso como o causador da morte de Christopher Marlowe, um inquérito rapidamente o livrou da acusação de ter premeditado o acontecido. Tudo foi considerado um evidente caso de legítima defesa e o prisioneiro foi libertado no fim de junho. Marlowe foi sepultado apenas 48 horas após esse fim tão violento, e essa é a versão oficial do final abrupto de uma carreira promissora, e essa versão foi aceita durante mais de 3 séculos, até que, em 1925, teria sido descoberto num arquivo onde permaneceu ignorado durante 332 anos, um relatório do inquérito feito pelo magistrado. A leitura atenta do documento levanta uma série de perguntas. Por que Marlowe foi enterrado tão rapidamente? Por que o inquérito foi tão breve e as declarações das 2 testemunhas aceitas tão prontamente? A única explicação para o fim trágico de Christopher Marlowe teria sido
realmente uma briga de taverna? Não se trataria antes de uma conspiração entre os três para tirar a vida de Marlowe? As feridas na cabeça de Freezer eram tão superficiais que poderiam ter sido feitas pelo próprio Freezer para se apresentar como uma vítima do ataque de um bêbado. Teriam aqueles três personagens de caráter duvidoso agido por iniciativa própria ou por conta de algum importante mandante? Existiria um controle para se livrarem de um homem que talvez sabia demais? Essa última hipótese é muito interessante, pois o que se sabe é que o dramaturgo levava uma vida dupla como agente secreto da rainha. Vamos entender isso melhor a partir de agora, voltando um pouquinho no tempo para conhecer melhor quem foi Christopher Marlowe. Marlowe nasceu em 1564, 2 meses antes de William Shakespeare, o homem cuja carreira mais longa e bem-sucedida rapidamente se fundiria com a sua. Mas, enquanto Shakespeare vivia ainda em Stratford, em tranquila obscuridade, Marlowe recebia uma bolsa de estudos para o Colégio Corpus Christi, colégio esse em Cambridge, obtendo o bacharelado aos 20 anos. Ali prosseguiu com seus estudos, possivelmente com o objetivo de entrar para o clero anglicano. A princípio, as autoridades de Cambridge se recusaram a conferir a ele um grau superior, dadas as crescentes suspeitas que as suas múltiplas ausências da universidade levantavam. A Era de Ouro da Inglaterra, durante o reino da Rainha Elizabeth I, de 1558 a 1603, foi também uma época de alterações um tanto tumultuadas. Elizabeth I sucedeu sua irmã por parte de pai, Mary I, conhecida como Mary Tudor ou Blood Mary, que era católica. Elizabeth I, após assumir a coroa, tinha reestabelecido a Igreja da Inglaterra protestante, instituída pelo pai de ambas. Essa atitude fez cair sobre a cabeça de Elizabeth a ira do rei Felipe II da Espanha, viúvo de Mary e defensor implacável da fé católica. Na época em que Marlowe estudava em Cambridge, a Inglaterra se encontrava sob ameaça de uma invasão espanhola e os estudantes católicos fugiam para a França, o que levantou dúvidas como poderiam as ausências de Marlowe ser um prenúncio para uma fuga do gênero? Estaria a universidade a abrigar um católico enrustido? Em 1587, o Conselho Privado de Elizabeth I interveio declarando que o estudante em todos os seus atos se comportava disciplinadamente e discretamente, prestando por isso bons serviços à sua majestade, e que suas capacidades não deveriam ser questionadas pelos que ignoravam os assuntos a que ele se dedicava. Enfim, Cambridge conferiu a ele o grau de mestre. Um ano após a sua saída de Cambridge, Marlowe levou à cena a sua peça Tamerlão o Grande, e então esse antigo aspirante a clérigo se tornou um homem das letras. Numa carreira de apenas 6 anos, produziu meia dúzia de peças, além de um longo poema narrativo e traduções do latim, mas também foi adquirindo a reputação de um homem impulsivo e teimoso, com tendências a resolver questões pelo recurso da força, ou esquentadinho, podemos dizer assim. Em 1589, cumpriu um período na prisão por envolvimento numa briga durante a qual um homem perdeu a vida. 3 anos depois, foi intimado a comparecer a um tribunal por agredir representantes da autoridade. Na primavera de 1593, Marlowe sofreu uma acusação, só que dessa vez muito mais grave. A rainha Elizabeth I tinha outra Mary como uma pedra no seu sapato, sua rival católica Mary Stuart. Aí, gente, olha a Mary Stuart aí de novo. Eu já gravei vários vídeos onde aparece Mary Stuart, inclusive tem um aqui no canal contando a história dela, o vídeo Mary Stuart, a trágica rainha dos escoceses. Se ainda não viu, já clica no card para ver depois. Tem também vários vídeos sobre as controvérsias e histórias de Elizabeth I. Essas duas têm muita história para contar, viu? Enfim, a fim de proteger o seu reino contra a invasão espanhola e o seu trono de Mary Stuart, Elizabeth se apoiava na complexa organização dos serviços secretos, dirigida por seu hábil secretário de Estado Sir Francis Walsingham.
Gastando muitas vezes do seu próprio dinheiro, Walsingham mantinha uma rede de espiões nas cortes estrangeiras para informar de qualquer ameaça à sua soberana. Foi Walsingham quem desarticulou a conspiração de Anthony Babington contra a vida da rainha em 1586, e foi essa descoberta que garantiu a condenação e a execução de Mary Stuart em 1587. Foi igualmente ele quem avisou Elizabeth dos preparativos para a invencível armada espanhola nesse mesmo ano e insistiu com ela em vão para tomar medidas defensivas. Embora a grande esquadra invasora de Felipe II tivesse sido derrotada pelos ingleses no verão de 1588, uma nova ameaça da Espanha surgiu na primavera de 1593, quando da noite para o dia começaram a aparecer nas ruas de Londres vários cartazes subversivos. O Conselho Privado nomeou uma comissão de investigação com poderes para entrar nas residências particulares e buscar por indícios de traição. Durante uma dessas buscas, em 12 de maio, os membros da comissão encontraram os documentos de Thomas Kidd, um outro jovem dramaturgo com quem Marlowe dividia o alojamento. Não havia provas de traição entre os papéis de Kidd, mas os documentos apreendidos continham afirmações que negavam a divindade de Jesus Cristo, uma blasfêmia naquele momento punível com a morte. Poucos anos antes, um companheiro do Colégio Corpus Christi já havia perdido a vida na fogueira por expressar uma opinião semelhante. Kidd negou a autoria dos documentos, mas sob tortura denunciou que pertenciam a Marlowe e não a ele. A comissão colocou os serviços secretos em uma posição difícil, pois durante anos Marlowe havia sido utilizado como mensageiro secreto para o continente europeu, e na época da prisão de Kidd, ele se encontrava em Scadbury, no Kent, a 20 quilômetros de Londres, como hóspede de Thomas Walsingham, primo mais novo do Sr. Francis Walsingham. Em 18 de maio, Marlowe recebeu em Scadbury uma intimação para se apresentar na cidade sem que lhe fosse explicada qual era a acusação. Foi solto sob fiança, devendo, no entanto, manter-se à disposição do tribunal para, com um aviso de 24 horas, prestar seu testemunho. Porém, 12 dias depois estava ele sem vida no chão da estalagem de Deptford. Se Marlowe era mesmo culpado de blasfêmia, por que razão foi libertado? Por que ele não foi, como aconteceu com Kidd, torturado e obrigado a confessar o terrível crime? E em vez disso permitiram que se reunisse com 3 homens de caráter tão duvidoso em 30 de maio? O que se acredita é que os serviços secretos de Walsingham tenham sido infiltrados por agentes duplos, homens que juravam servir a rainha, mas que na realidade queriam vê-la substituída por um monarca católico. Entre esses agentes duplos encontrava-se Robert Pulley, um dos 4 homens na taverna junto com Marlowe. Pulley foi preso com a descoberta da conspiração de Babington, mas posteriormente foi libertado e readmitido no serviço secreto. Talvez Marlowe soubesse que Pulley havia retornado às suas atividades desleais e, sujeito à tortura, poderia não resistir e revelar o nome de Pulley e de outros traidores. Assim, a segurança desses homens poderia depender de Marlowe. Teria sido esse o motivo da reunião em Deptford? Teria sido a briga na estalagem um assassinato cuidadosamente premeditado? Ou, mais curioso ainda, outra suspeita é de que não teria sido na realidade Marlowe a vítima naquela noite. Sim, há uma teoria intrigante proposta em 1955 pelo escritor Calvin Hoffman, de que os conspiradores, incluindo Marlowe, teriam atraído para a estalagem em Deptford um marinheiro desconhecido e que foi esse marinheiro que foi executado e encenado a história da morte de Marlowe numa briga. A suspeita é que Marlowe teria assumido uma nova identidade e é nesse exato contexto que a história de Marlowe se funde com a história de Shakespeare, pois essa sua nova identidade seria como o William Shakespeare. E teria então continuado durante os próximos 25 anos seguintes a escrever as peças que lhe trariam a imortalidade.
Mas, embora o fim da carreira de Marlowe coincida com o princípio da de Shakespeare, os peritos têm, de forma geral, rejeitado a tese de Hoffman como possível. Shakespeare, como contei no outro vídeo, foi uma figura muito misteriosa e por isso gerou tantas teorias sobre sua existência ou quem ele seria de fato. Tudo isso vocês entendem melhor no vídeo que citei lá no começo. Ninguém vai saber toda a verdade sobre a morte de Marlowe. Entre os seus contemporâneos, houve quem considerasse sua morte como um castigo de Deus para um ateu blasfemo e dramaturgo nojento, mas as gerações futuras viriam a lamentar sua morte prematura. A literatura perdeu um grande dramaturgo na noite de 30 de maio de 1593, possivelmente tão grande quanto Shakespeare. Precisamente no ano anterior, Shakespeare havia deixado Stratford e se estabelecido em Londres, onde suas peças começaram a atrair admiradores fervorosos. Numa delas, na peça Como Gostais, ele fez uma alusão à morte trágica de seu predecessor como um grande ajuste de contas num pequeno quarto. Mas foi o próprio Marlowe quem, sem saber, escreveu seu epitáfio no epílogo da sua obra mais famosa, Dr. Fausto. Para quem não sabe, um epitáfio é uma inscrição curta ou texto comemorativo, frequentemente encontrado em uma lápide ou túmulo, que honra a memória de uma pessoa falecida. Essa inscrição serve como uma forma de homenagem e lembrança para aqueles que visitam o túmulo e como uma maneira de preservar a memória do falecido. E o que disse Marlowe em Dr. Fausto? Foi cortado o ramo que poderia ter crescido à direita. Christopher Marlowe, falecendo aos 29 anos, deixou possivelmente muitas obras-primas por escrever. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. A vida e o fim de Christopher Marlowe são realmente intrigantes e essas picuinhas das realezas nunca deixam de me surpreender. E você, o que acha dessa história? O que realmente aconteceu com Marlowe? Deixa aí nos comentários a sua teoria sobre mais esse caso de acontecimentos não esclarecidos da história. Se ainda não é inscrito, já clica para se inscrever. Se gostou, já deixa também o like, que ajuda demais. Se possível, compartilhe com alguém que possa gostar desse conteúdo. Na descrição do vídeo vocês encontrarão informações sobre o livro Os Grandes Mistérios do Passado, de onde baseamos o nosso roteiro de hoje e outras fontes. Desejo a todos uma ótima semana e até o próximo vídeo.